Olá, então ó, vamos lá. Na verdade é muito difícil eu fazer um único gráfico, um único vídeo para você explicando tudo sobre função, entendeu? Do segundo grau, porque é muita coisa, é muito detalhe e tudo mais, mas eu vou tentar resumir aqui em alguns pontos. Olha só, quando você tem uma... peraí, aqui. Quando você tem uma parábola, ela pode estar voltada para cima ou ela pode estar voltada para baixo. Aí você me perguntou assim, como saber do termo B? Mas olha só, quando a gente tem um gráfico, a gente consegue logo olhar para ele e definir alguns pontos, certo? Nesse daqui, ó, quem que eu consigo verificar? A única coisa que eu consigo verificar é que o meu A é positivo. Por quê? Porque minha parábola está para cima. Aí aquilo que você estava perguntando de ascendente, descendente, entendeu? Seria mais ou menos isso daí, tá? Mas eu não posso falar que a minha parábola é crescente, não. Crescente e decrescente é só na reta, tá? Aqui eu posso falar simplesmente que a minha parábola tem o A positivo, porque a concavidade dela é voltada para cima, tá? Então, nesse daqui, eu tenho que o meu A é negativo, ok? Outra coisa que olhando esse gráfico aqui de cara, eu já consigo achar o meu C. Quem é o C? O C todas as vezes é o ponto que corta o eixo Y. Então, quem é ele nesse caso aqui, ó? É -1. Já nessa daqui eu não consigo olhar, porque ó, o gráfico não me deu quem é o meu C, certo? Bem, outra coisa que eu consigo ver nessa daqui, ó, são as raízes. Quem são as raízes? É aquele x1 e o x2. Porque, ó, um tá aqui e o outro tá aqui. Então, eu tenho que é 1 e -1, certo? Aí, nesse daqui também, ó, eu tenho que o x1 é 2 e o x2 é quem? É 6. Aí, uma coisa assim, ó, bem interessante. Quando você multiplicar esses dois, ó, 1 vezes 1 e der esse número aqui, ó, é fácil de você achar a sua equação, tá? Então, eu multipliquei, ó, 1 vezes 1, menos 1, dá -1. Coincidiu? Então, eu posso escrever minha equação assim, ó. Ax ao quadrado, ó, tá voltada para cima, então é menos sx mais p igual a 0. Que isso, professora? Esse S vem de soma. E esse P vem de produto. Tá bom? Então, ó, o que quer dizer isso? Eu vou somar essas duas raízes, ó. Aí, esse A sempre vai ser 1 nesse caso, quando coincidir isso daqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado. E aí, eu vou somar, ó, 1 menos 1, 0. Então, quer dizer que sumiu aqui, ó. Eu não vou ter esse termo daqui, mais o produto. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1, menos 1. Pronto, essa é a minha equação, certo? E aí, eu tiro que o meu A é quem? É 1. O meu B é quem? É 0. E o meu C é quem? É -1, que eu já tinha definido ele aqui, ó. Tá vendo? Só que só vale essa regrinha desse jeito que eu te falei. Vamos ver se ela vale aqui? Ó, se eu multiplicar 2 vezes 6, dá 12, mas eu não posso garantir que a minha parábola está passando pelo 12 aqui. Mas existe uma outra forma de você verificar. Se você somar os dois, 2 mais 6 deu 8. Você dividir ele por 2, deu 4. Certo? Por que eu posso fazer isso? Opa! Porque existe uma outra regra que chama o vértice da parábola, tá? E o x-vértice, ele é calculado assim, ó, é menos b sobre 2a, certo? E aí, assim, ó, eu tô achando o meu b aqui, ó, 2 mais 6 dá 8. Dividido por 2, deu 4. Tá vendo? Coincidiu. Então, eu também posso usar essa fórmula aqui, ó. Só que agora, como ela é voltada para baixo, então eu vou usar assim, ó, menos x ao quadrado mais sx menos p igual a 0. Viu que eu troquei o sinal? Então, vai ser quem, ó? Menos x ao quadrado.
Aí eu vou ver a soma. Quanto que vai dar a soma? 8x. E quanto que vai dar o produto? 2 vezes 6, 12. Então, tá aqui, ó. Aí, quem é o A? O A é menos 1, o B é 8 e o C é menos 12. Se você resolver o contrário, fazer delta e tudo mais, você vai ver que vai coincidir. Só que você só pode fazer isso quando? Quando der essas duas coisas. Quando você multiplicar e der o mesmo aqui, ou quando você somar os dois e dividir por 2 e der esse valor aqui do vértice, tá? Aí, quando acontecer de outro jeito, tipo assim, ó, se você tem... Ó, peraí. Deixa eu apagar aqui, aqui. Deixei. Tipo, se você tem ela desse jeito aqui, ó, o que você já tira de cara? Você tira o quê? Que o seu C é 6. Ai, mas aqui eu só tenho 1. Quer dizer que o x1 é igual ao x2. Entendeu? Porque os dois são menos 3. Ou que o seu delta é igual a 0. Tá? Porque quando o meu delta é igual a 0, o x1 é igual ao x2. Certo? Então, se eu fosse usar aqui, ó, para poder achar, se eu multiplicar 3 vezes 3, não dá 6. Tá vendo? Então, eu já não posso usar mais essa regra. Aí são outras regras que eu tenho que usar. Tá bom? Por isso que eu te falei que é muita coisa para explicar num único vídeo. Deixa eu te mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não coloquei outro, não. Mas acho que deu para você entender mais ou menos, tá?